E nos próximos capítulos da novela Coração Acelerado, Xavier conversa novamente com Leandro. Porém, dessa vez, o rapaz irá gravar toda a conversa. Ele mandará o áudio para Alaô, Alaôzinho e também para Zilá. Todos, ao escutarem, ficam em estado de choque e Zilá se lamenta. Aquele infeliz do Xavier falou mais do que devia. Se o Alaôzinho escutar isso aqui, eu tô ferrada. Alaôzinho, furioso, reúne todos em sua casa e Zilá, desconfiada, pergunta: o que foi, amor? Aconteceu alguma coisa? Nesse momento, Leandro chega e Alaô avisa: esse rapaz mandou um áudio para mim e meu filho. Eu acho que você nos deve uma explicação, não é mesmo, Zilá? Leandro o interrompe e grita: não se preocupe, senhor Alaô, que ela sabe muito bem do que se trata. Eu mandei a gravação para ela também. Zilá, naquele momento, percebe que será desmascarada e tomará uma atitude que chocará a todos. Sinara, ao perceber o sinal da patroa, ela entra com uma bandeja de suco e serve a todos na sala. Porém, ao sair e chegar na cozinha, ela comenta consigo mesma: eu só espero que isso não acabe sobrando pro meu lado. Se eles beberem aquele suco, eu só quero ver como a dona Zilá vai explicar 3 corpos aqui dentro da casa, no meio da sala. Todos seguram o copo nas mãos e Zilá observa os 3 e diz: eu posso explicar tudo. Vamos só tomar esse suco para acalmar os ânimos. Isso tudo terá início quando Xavier procura Leandro e confessa que ele armou contra Soraya. Leandro fica furioso e grita: eu vou chamar a polícia e você vai pagar pelo que fez. Xavier o encara e responde: não adianta, o crime já prescreveu, ou seja, eu não posso mais ser preso por isso. Leandro pensa bem em fazer uma besteira ali mesmo. Porém, ele se controla e pensa: não adianta. E além do mais, eu já tenho a gravação. Ele sairá furioso, conversa com sua irmã e avisa que vai finalmente conseguir o dinheiro. Ela fica tão feliz e fala: ainda bem, com esse dinheiro, a minha filha, a tua sobrinha, vai ter a cirurgia que tanto precisa. Em seguida, ao ficar a sós no quarto, Leandro usa o computador para mandar uma cópia da gravação para Alaôzinho, Alaô e Zilá. E depois, ele liga pessoalmente, marcando um encontro com o Sr. Alaô Amaral. No dia seguinte, ele chega na mansão e dá de cara com Alaôzinho, Alaô e Zilá. Leandro olha para todos e diz: que bom que vocês todos estão aqui. E espero que já tenha escutado a gravação que mandei. Alaô confirma e fala: então você é o filho da Soraya? Leandro responde: sim, eu vim para desfazer uma injustiça. Alaôzinho se aproxima e pergunta o que ele realmente quer depois de tantos anos. Leandro, sem pensar 2 vezes, avisa: como eu disse, justiça. E como vocês mesmos escutaram da gravação que eu fiz da minha conversa com o Xavier, eu posso provar que minha mãe é inocente. E depois, eu acho que mereço uma boa indenização por isso. Alaô encara e retruca:
ou seja, dinheiro. Leandro confirma e explica que o dinheiro, na verdade, é para a cirurgia da sua sobrinha. Zilá, com medo que o assunto se prolongue ainda mais, ela interrompe a conversa e afirma: pois eu acho que o melhor é pagar o que esse rapaz quer e esquecer essa história. Alaúzinho concorda com a esposa, porém Alaú avisa: nada disso. Primeiro eu quero investigar melhor toda essa história. Zilá, aflita, insiste com o sogro de pagar Leandro e diz: ele só precisa do dinheiro para a sobrinha. Se você quiser, eu mesma posso pagar. Alaú estranha e pergunta: o que foi, Zilá? Você parece nervosa. Para que toda essa pressa em encerrar esse caso? Zilá responde: não é nada não. É só que, ao que parece, foi realmente uma injustiça. E esse tal de Xavier já confessou que foi o único culpado. Alaú pensa bem, olha para Leandro e avisa: eu vou pensar nesse caso e vou fazer algumas investigações. Me dê alguns dias. Leandro encara e rebate: tudo bem, mas não mais que uma semana. A minha sobrinha não pode esperar mais do que isso. E se vocês não me pagarem, eu vou divulgar toda essa história e entregar essa gravação para a imprensa. E após fazer aquela ameaça, ele sai. Zilá, preocupada, pergunta ao sogro o que ele pretende fazer. E Alaú responde: como eu disse, eu vou investigar essa história. Eu me lembro desse tal de Xavier. Ele não parece ser uma pessoa inteligente o suficiente para fazer uma coisa dessa sozinho. Alaúzinho olha para o pai e pergunta: o senhor acha que esse Leandro está mentindo? Alaú responde: não, até porque ele tem a confissão do próprio Xavier. O que eu acho é que o Xavier não agiu sozinho. Deve ter recebido ajuda de outra pessoa. Zilá, ao escutar aquilo, fica ainda mais nervosa. E mais tarde, ela vai procurar Leandro, pede para conversar com o rapaz e diz que está disposta a pagar o valor que ele pediu. Leandro estranha e pergunta: o senhor Alaú que te mandou até aqui? Zilá nega e mente dizendo: não, eu vim por conta própria. Achei muito injusto o que aconteceu com a tua família e por isso eu quero pagar. Assim você pode voltar para a tua casa. É isso que você quer, não é mesmo? Leandro confirma, porém avisa: eu não posso aceitar o teu dinheiro. Eu dei a minha palavra que iria esperar a resposta do senhor Alaú. E é isso que pretendo fazer. Caso contrário, se ele vê que eu fui embora sem falar com ele, é capaz que ele pense que eu estava mentindo. Zilá tentará insistir e Leandro não volta atrás e continua afirmando que só receberá o dinheiro do próprio Alaú. Zilá, ao escutar aquilo, fica apavorada, porém ela disfarça e sai. Já no dia seguinte, Alaú chama a advogada da empresa para conversar e pede que ela investigue o Xavier e como ele saiu da empresa anos atrás. Ela encara o patrão e pergunta: o que o senhor quer saber exatamente? Alaú explica: eu quero saber se ele saiu daqui para trabalhar em outro lugar ou se ele saiu daqui porque ganhou algum dinheiro. Enfim, tudo o que você conseguir encontrar sobre ele, eu quero ficar sabendo. Mais tarde, ele conversa com o filho e com Zilá e conta que já mandou começarem as investigações.
Zilá, ao escutar aquilo, fica apavorada. E Alaozinho, ao perceber, pergunta: O que foi, Zilá? Ficou pálida de repente? Está passando mal? Zilá responde: Não, é só que toda essa história me deixou com pena dessa família. Você sabe que eu tenho um coração mole, não sabe, Alaozinho? Por mim, nós pagávamos a esse tal de Leandro, pedia desculpas e deixava essa história para trás. Alaô se nega e afirma: Eu preciso saber se realmente fui injusto com esse tal de Leandro e com a mãe dele. E principalmente descobrir se o Xavier fez tudo isso sozinho ou com a ajuda de mais alguém. Talvez uma pessoa que ainda esteja trabalhando com a gente lá na alubalada. Já pensaram nisso? Zilá se treme dos pés à cabeça e Alaozinho comenta: O senhor tem razão, pai. Eu não tinha pensado por esse lado. Uma pessoa capaz de fazer essa injustiça tem que ser mandada embora. Não podemos deixar uma pessoa mau caráter dentro da nossa empresa. Mais tarde, Leandro encontra novamente sua irmã, conta tudo o que aconteceu e avisa: Nós vamos conseguir o dinheiro para cirurgia, não se preocupe. Ela fica feliz e Leandro comenta: A dona Zilá ficou tão comovida com essa história que até quis ajudar, dando o dinheiro ela mesma. Porém, ao escutar aquilo, Leandro é interrompido pela irmã, que diz: Espera um minuto. Você disse Zilá? Leandro confirma e ela continua: Eu conheço esse nome. A nossa mãe falou dessa mulher. Eu garanto, Leandro, ela não é nenhuma alma caridosa. Leandro, sem entender, pergunta: Como assim? Do que você está falando? Nesse momento, a filha da Soraya avisa: É melhor que eu mostre a carta que a nossa mãe deixou. Leandro pede para ver e ela pega o celular, mostra para o irmão e diz: Eu tinha feito uma foto quando a nossa mãe morreu, porque achei que poderia ser útil algum dia, mas nunca pensei que essa mulher continuasse sendo esposa do senhor Alaozinho. Ao ler a carta no celular, Leandro entende toda a história e diz: Por isso que ela queria tanto enterrar essa história. Era medo de ser desmascarada. No outro dia, Leandro procura Xavier. O pilantra o encara e avisa: Você de novo? Eu já contei tudo o que você precisava, não é mesmo? Leandro confirma e fala: Contou, mas agora, pensando bem, me parece muito estranho você ter me contado toda aquela história. Xavier o encara e pergunta o que ele estava insinuando com aquilo. E Leandro vai direto ao assunto e diz: Para mim, você está tentando proteger alguém. Anda e diga, quem te ajudou em toda essa história? Xavier manda Leandro ir embora e fala: Não me procure, senão a coisa vai ficar feia pro teu lado. Leandro não se intimida e avisa: Você que não entendeu, Xavier, se você não abrir essa boca e me contar tudo o que sabe, eu vou acabar com a tua raça, aqui e agora. Xavier não leva a sério a ameaça e Leandro o acerta, derrubando o pilantra no chão. Xavier percebe que Leandro não estava para brincadeira e diz: Espera, eu falo, até porque ela já me pagou mesmo. Eu que não vou arriscar a minha vida por causa daquela megera. Leandro pega o celular
Diz que gravará toda a confissão e manda. Anda, me conte exatamente tudo o que aconteceu. Por que vocês armaram contra minha mãe? E principalmente, o nome da pessoa que te mandou fazer isso com ela. Xavier confessará tudo, e com a gravação em mãos, Leandro leva Xavier para um canto isolado e se tranca com ele e diz: agora você vai aprender. Eu garanto que você vai ter o que merece. O segurança escutará os gritos, se aproxima e quando vê Leandro saindo, pergunta o que aconteceu. Leandro responde: eu só estava cuidando de um assunto pessoal. O segurança, ao entrar na sala, fica horrorizado ao ver o estado de Xavier. E naquela mesma noite, Leandro liga para Alaú e pede para ter uma reunião com ele, Alaúzinho e Zilá. Alaú confirma e diz: tudo bem, amanhã você vai depois do almoço lá em casa. Porém, na manhã do dia seguinte, Alaú procura a advogada e pergunta se ela encontrou alguma coisa sobre o Xavier. A advogada responde: eu fiz uma busca detalhada e encontrei algumas movimentações muito suspeitas. Alaú pergunta: então, foi realmente ele que roubou a Alô Balada? A advogada responde: bem, na verdade, ele só recebeu uma pequena parte do dinheiro. A maior parte foi para a conta de uma outra pessoa, um tal de Jean Carlos. Alaú, ao escutar aquele nome, lembra que se trata do suposto amante da Janete e acha toda aquela história muito estranha. Em seguida, ele vai até o escritório do filho e avisa sobre a reunião com Leandro. Já Zilá receberá uma ligação que a deixará em estado de choque. E Sinara, ao perceber a reação da patroa, pergunta: o que foi, Zilá? Você ficou pálida de repente. Zilá responde: o Xavier acabou de me ligar e o infeliz me disse que contou tudo o que sabia para esse tal de Leandro. Sinara, preocupada, questiona: e agora? O que você acha que ele vai fazer com essa informação? Zilá a encara e avisa: o Alaúzinho ligou mais cedo, dizendo que vai ter uma reunião aqui em casa com o Leandro. E eles querem que eu esteja presente. Tá na cara que esse tal de Leandro quer me desmascarar na frente do Alaú e do Alaúzinho. Sinara fica com medo de perder a mordomia e pergunta: o que você tá pensando em fazer? Zilá, decidida, responde: eu não vou perder tudo pelo que lutei. Se o Alaúzinho pediu o divórcio, eu saio desse casamento sem nada. Mas, se eu me tornar viúva, eu vou ser dona de tudo. Principalmente se o Alaú for junto do filho. Sinara fica espantada e Zilá, ao se aproximar, pede: eu quero que você prepare uma erva, algo potente o suficiente para mandar um homem saudável para a terra dos pés juntos, com um único gole. Sinara, incrédula, pergunta: como assim? Você tá pensando em fazer o que com isso? Zilá explica: muito simples. Quando os três chegarem aqui, você vai esperar o meu sinal. E se eu perceber que não tenho escolha, eu te faço um sinal, sem chamar a atenção de ninguém. E você entra para oferecer um copo de suco para acalmar os ânimos. Sinara se nega e fala: ficou louca? Eu vou pra cadeia se fizer uma coisa dessa. Acha mesmo que ninguém vai investigar? Zilá responde:
Não se preocupe. Eu vou colocar a culpa na empregada. E você vai ser testemunha. Assim, eu vou me tornar dona disso tudo. E você, Sinara, vai ser o meu braço direito. Sinara pensa um pouco e, mesmo receosa, ela concorda e comenta: bem, no final, vai ser melhor do que se casar com um velho. Zilá estranha, pede uma explicação, porém Sinara disfarça e muda de assunto dizendo: eu vou preparar uma erva poderosa e vou colocar dentro do suco. Mais tarde, Alaú chega na mansão junto do filho, se aproxima da Zilá e pergunta: o Leandro ainda não chegou? Zilá diz que não, e Alaú comenta: espero que ele chegue logo. Tem coisa muito estranha nessa história. Zilá, curiosa, pergunta do que se trata. Porém, Alaú prefere não comentar e diz que só irá falar quando Leandro chegar. A megera, não se aguentando, ela se afasta com o marido e pergunta em voz baixa: afinal de contas, por que o teu pai está tão misterioso? Ele descobriu alguma coisa? Alaúzinho responde: parece que sim. Ele pediu para a advogada da empresa investigar. E eu não sei o que ela disse, mas ele saiu da sala dela nesse estado. Zilá fica ainda mais preocupada e, nesse momento, Leandro entra e diz: que bom que estão todos aqui, principalmente você, Dona Zilá. Alaúzinho, sem entender, pergunta: como assim? Por que você está falando dessa forma, se referindo à minha esposa? Leandro avisa que descobriu toda a verdade e que contará tudo. Já Alaú o interrompe e questiona: por acaso isso tem relação com o tal de Jean Carlos? Zilá regala os olhos e Alaúzinho reconhece o nome do bandido e pergunta: por que o senhor mencionou o nome desse infeliz pai? O que ele tem a ver com toda essa história? Alaú revela que o dinheiro desviado foi uma pequena parte para a conta do Xavier e a maior parte foi para a conta do Jean Carlos, o suposto amante da Janete. Zilá, nervosa, tentará jogar a culpa na irmã e diz: então deve ter sido a minha irmã. Tá na cara. Alaúzinho responde: impossível. A Janete nunca se envolveu nas coisas da empresa. Além do mais, eu já tinha brigado com ela e me separado na época desse desvio. Zilá pensa rápido e diz: talvez ela já tinha o contato com o Xavier. Alaú, ao escutar aquilo, fica pensativo. Chama o filho para conversar no canto e pergunta em voz baixa: você acha que isso é possível? Alaúzinho não pensa duas vezes e afirma que a Janete nunca faria uma coisa daquela. Já Zilá aproveita para se aproximar de Leandro e diz: eu sei que o Xavier acabou falando mais do que devia, mas eu garanto que se você ficar calado, eu pago 10 vezes o valor que você pediu pro meu sogro. Leandro se nega e avisa que contará toda a verdade. Zilá o chama de louco e fala: você tem ideia que eu tô oferecendo uma verdadeira fortuna? É dinheiro para você nunca mais se preocupar na vida. Alaúzinho, ao ver os dois conversando em voz baixa, ele pergunta: o que vocês tanto falam aí? Leandro se aproxima e responde: a tua esposa estava tentando me comprar. Ela até ofereceu 10 vezes o valor que eu pedi, só para não contar o que descobri.
Alaozinho fica curioso e exige: pois eu quero saber, o que é que a Zilá tem tanto medo que você fale? Leandro explica: eu descobri uma carta da minha mãe, onde ela contava que escutou uma conversa da Zilá com o tal de Jean Carlos. Na época, a minha mãe pensava que fosse um amante e preferiu não se meter nessa história. Mas, quando eu soube desse nome, eu me lembrei da história que a Grada me contou da sua mãe e liguei todos os pontos. Todos arregalam os olhos ao escutarem aquilo. E Sinara, escondida, vê o sinal da Zilá e corre para pegar os sucos. Já Leandro continua: depois, eu fui atrás do Xavier e fiz ele me confessar toda a verdade. Ele admitiu que desviou o dinheiro a mando da Zilá e que era para pagar o Jean Carlos pelo serviço que ele fez. E que o senhor sabe muito bem do que se trata, não é mesmo? Alaô liga os pontos e diz: então, agora faz todo sentido. Já Alaozinho, furioso, grita: como você teve coragem, Zilá? Você armou contra a tua própria irmã. Nesse momento, Sinara aparece, oferece a todos um copo de suco e avisa: eu coloquei uma erva para acalmar os ânimos, para que ninguém faça nenhuma besteira. Alaô, nervoso, aceita e diz: vai ser bom mesmo, até para que ninguém faça nenhuma loucura. Alaozinho concorda e Leandro também aceita o copo de suco. Já Zilá, com um copo na mão, ela olha para os três e pensa: cheque mate. Eu vou sair dessa história podre de rica. Porém, naquele momento, a empregada entra e grita: não bebam esse suco. Todos param e Zilá e Sinara olham para a empregada em desespero. Zilá a encara e pergunta: o que você está fazendo aqui? Hoje é teu dia de folga. A empregada avisa: o seu Alaô me pediu para ficar aqui, de olho em você, Zilá. Zilá fica surpresa e Alaô explica: quando descobri do envolvimento desse tal de Jean Carlos, fiquei pensativo e queria saber se você sabia de alguma coisa. A empregada interrompe o patrão e diz: e foi por isso que eu fiquei escondida e escutei a conversa da dona Zilá e da Sinara. E fiquei em choque quando a Zilá pediu para colocar uma erva no suco de todos aqui. Alaozinho pergunta: mas, afinal de contas, do que se trata essa erva? A empregada explica: pelo que entendi, ela é capaz de mandar qualquer um para a terra dos pés juntos. Zilá negará toda a história e Alaô, olhando para a empregada, fala: se isso é verdade, você deveria ter me avisado antes. Eu quase bebo esse suco. A empregada responde: para ser sincera, eu pensei que a Zilá não teria coragem. Por isso esperei até o último momento. Após descobrir tudo aquilo, Alaozinho faz uma ligação e após desligar, ele avisa: eu acabei de chamar a polícia. Eu quero vocês duas na cadeia. Zilá pedirá perdão e Sinara, ao perceber que seria inútil, ela chama a patroa para fugir. Porém, nesse momento, os seguranças entram na casa e Alaô ordena: tranque as duas em um quarto até a polícia chegar e não deixe elas escaparem. As duas serão trancadas e ficarão desesperadas. E em seguida, Alaô avisa a Leandro que pagará o rapaz
e será muito mais do que a Sila ofereceu. Leandro fica emocionado e Alaú avisa: eu sou um homem justo e o que eu fiz com tua mãe não tem perdão, mas pelo menos eu quero ajudar você e sua irmã. Agora deixe um coração se vocês acham que o Alaú fez certo em pagar a Leandro uma pequena fortuna. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E também aperte o botão de hypar e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Coração Acelerado.